hoje, dia 3 de junho, quarta-feira, em português, nós vamos realizar a correção, tá? Da atividade que eu solicitei na última aula, que foi da atividade da página 19 e também a atividade da folhinha. Então, peguem o livro e peguem a folhinha para acompanhar e para tirar possíveis dúvidas que vocês tenham tido na hora de responder aí as atividades. Então, vamos lá? A primeira questão diz o seguinte: leia o bilhete que consta no trecho lido de 20.000 léguas submarinas. Então, vamos lá, o bilhete está aparecendo para vocês. Então, vamos acompanhar. 16 de novembro de 1867, ao professor Aronnax a bordo do Nautilus. O capitão Nemo convida o professor e seus companheiros para uma caçada a realizar-se amanhã na floresta da ilha de Crespo. Capitão Nemo, comandante do Nautilus. Relacione os elementos do bilhete às suas definições. Na última aula, a gente estudou os elementos do bilhete, a gente teve uma conversa aí sobre os elementos do bilhete, sobre a função do bilhete, como é a estrutura de um bilhete, certo? Então, eu tenho certeza que vocês acertaram essa de primeira. Então, vamos lá, ó. Letra A, data da escrita do bilhete. Então, 16 de novembro de 1867, tá, gente? Na letra B, destinatário, quem vai receber o bilhete. O destinatário é quem recebe. Então, quem recebeu o bilhete foi o professor Aronnax, tá? A mensagem convida para a caçada. É um convite aí, tá bom? E na letra D, remete, quem escreveu, é o remetente quem escreveu o bilhete. Então, o capitão Nemo escreveu. Então, vai ficar a seguinte ordem lá: B, C, A, D, tá bom? Na segunda questão, você já escreveu um bilhete para alguém ou já recebeu um bilhete de alguém? Se sim, fale sobre isso com os colegas e o professor. Como nós não estamos podendo ter, né, infelizmente, esse contato, então eu tenho certeza que vocês responderam aí no caderninho de vocês. Essa é uma resposta pessoal, tá? Na terceira questão, qual é a finalidade de um bilhete? Ou seja, em que situação alguém deixa um bilhete para outra pessoa? A gente viu que uma das finalidades do bilhete é a de informar, tá? Então, você pode colocar que a finalidade do bilhete é de informar alguém sobre algo, tá bom? Então, você pode também dizer que a gente recorre ao bilhete com o objetivo de deixar uma mensagem curta para alguém que está ausente. Então, você pode dar essa resposta. Por exemplo, para a mãe, para o pai, para o primo, né? Para lembrar alguém de fazer alguma coisa, tá certo? Então, você pode dar essa resposta. Quarta questão. O que diferencia um bilhete de uma carta pessoal? Discuta isso com os colegas e o professor e anote as conclusões que chegaram. Então, você pode dizer que no bilhete a mensagem ela é mais curta, né? Você pode aí, por exemplo, como é que eu posso falar? A mensagem geral ela é mais curta e ela pode ter o objetivo de informar algo a alguém ou expressar uma opinião, uma ideia ou um sentimento de maneira mais sucinta, de maneira mais curta. Já a carta, normalmente, ela é como é que eu posso dizer? É um texto em que o autor, ele relata de maneira mais detalhada, de maneira mais longa, fatos ou acontecimentos para uma pessoa que está distante, tá certo? Então, essa é a diferença. Na página 20, nós não vamos fazer, digamos que uma correção, porque ela é mais pessoal. O que vocês tinham que ter feito na página 20? Você ia, depois, né, que você conheceu a história, imaginar a resposta do professor Aronnax ao capitão Nemo por meio desta atividade e você vai escrever um bilhete com essa resposta. Então, você vai escrever um bilhete criado com a possível resposta que o Aronnax poderia dar ao capitão Nemo, tá? Então, você tem que seguir o passo a passo e depois você vai fazer a sua avaliaçãozinha lá, tá? Avaliação aí sobre a sua versão definitiva do bilhete, tá bom? Agora nós vamos para a correção da folha.
Então vamos lá, peguem a folha e muita atenção. Essa daqui eu tenho certeza que vocês acertaram tudo. Então vamos lá. Primeira questão, leia com atenção. Vamos lá, vamos ler o bilhete juntos? Ó, Caio, não vou brincar em sua casa hoje, porque minha mãe não deixou. Sábado apareço. Tchau, Fábio. O texto acima é uma receita, uma carta, uma notícia, um bilhete. Então, a gente já descarta a receita, porque receita é um gênero textual que a gente ainda não estudou nesse ano, tá? Carta, a gente viu aí o que é carta, né? Mas a gente ainda não tá estudando carta. Notícia a gente já estudou, já sabe do que se trata. Isso aí não é uma notícia. Então, bilhete, né? De acordo com as informações e com as características que a gente trabalhou na aula passada, a gente viu que é um bilhete. Então, quem marcou o bilhete, acertou. Segunda questão. Esse tipo de texto serve para, vamos lá, lembrar o Fábio sobre a brincadeira com o Caio? Não, gente. Lembrar o Caio sobre o passeio na casa do Fábio? Também não. Deixar uma mensagem curta e objetiva para pessoas próximas? Sim, então você vai marcar a letra C. E vamos ver a letra D. Avisar o Fábio que sábado ele aparece na casa do Caio? Não. Tá? Então a letra C. Deixar uma mensagem curta e objetiva para pessoas próximas. Terceira questão. Quem é o remetente da carta? O remetente é a pessoa que envia. Quem enviou a carta? Aliás, quem enviou o bilhete, certo? Então, quem enviou o bilhete? Foi o Fábio, tá? Então, você vai marcar o Fábio aí. Na quarta, quem é o destinatário do bilhete? Então, o destinatário do bilhete é a pessoa que recebe. Então, quem recebeu a carta aí foi o Caio, tá, gente? Então, você vai marcar o Caio. A quinta questão. O remetente escreveu o bilhete para perguntar quando poderia brincar com o Caio, convidar o Caio para brincar na sua casa, informar por que não iria brincar na casa do Caio, informar que iria à casa de Caio. Então, a resposta é a letra C, que é informar por que não iria na casa do Caio, tá? Sexta questão, retire do bilhete uma palavra que esteja no masculino, no singular, e uma palavra que esteja no feminino, no singular. Então, vamos lá. Na letra a palavra masculino no singular pode ser Fábio, pode ser Caio, tá? E na letra B, uma palavra que esteja no feminino singular. Casa, tá? Casa é uma palavra que é feminino, que está no singular, certo? Sétima questão. Sobre o que estudamos no discurso direto, responda. Quais sinais gráficos indicam a fala do personagem? Então, a gente viu que os sinais gráficos que indicam a fala do personagem no texto é as aspas, tá? E o travessão, tá bom? Então, esses dois aí indicam a fala do personagem. Na letra B, qual sinal de pontuação separa a fala do personagem da fala do narrador? Então, você vai dizer que a vírgula é usada para separar a fala do personagem da fala do narrador, tá? No texto abaixo, foi retirada a pontuação do diálogo. Insira considerando que os trechos sublinhados são as falas dos personagens. Então, na letra A diz o seguinte: os formandos repetiam: prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes com firmeza e honestidade. Então, essa frase que está sublinhada, você vai colocar entre aspas, exatamente, tá? Na letra B, o réu afirmou: sou inocente. Então, sou inocente também, entre aspas. E na letra C, querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Alô, quem fala? Então, na frente dessa fala aí, que está sublinhada, você vai colocar um travessão, tá, gente? E na próxima frase, bom dia, com quem quer falar? Na frente dessa frase, você vai colocar um travessão. E na frente dessa frase, respondeu com um tom de simpatia, você também vai colocar um travessão, tá certo? Então, vai ficar exatamente assim como vocês estão observando aí na tela. Ó, então hoje nós vamos ficar por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês e até a próxima aula. Um beijo!